E por que a arbitragem custa caro? As pessoas falam, pô, a arbitragem custa muito, né? E na Leste, nós temos a gente oferece financiamento de arbitragens e a gente escuta muito isso do usuário, às vezes, principalmente aquele usuário que nunca entrou na arbitragem, aquela empresa do middle market que participou de contratos relevantes nos últimos anos e elegeu a arbitragem como método de solução de conflitos, sem também aquela cláusula que ela não tinha muito conhecimento, aí falou, bem, escolhi esse método de solução, o que isso representa? Aí vem o momento, vem a fatura, vem o momento que ele vai contratar um advogado, tem que ser um advogado especializado, ele tem um custo alto, sem dúvida nenhuma, porque ele fala a linguagem da arbitragem, ele tem uma expertise, tem credibilidade, tem conhecimento, isso tudo tem um custo. Ele vai dedicar, como a gente sabe, a arbitragem tem uma necessidade de dedicação de homem-hora muito maior do que o judiciário, do que uma ação judicial. Então, durante aqueles 24 meses, para quem tem a solução em 24 meses, o escritório de advocacia vai disponibilizar muita hora de profissionais altamente qualificados. Os árbitros também assim serão muito qualificados com disponibilidade. Experts, o Marcelo está aqui para falar com a gente, os experts têm cada vez se aperfeiçoado mais, se aprofundado mais nas teses dos seus clientes. É muito diferente uma perícia numa arbitragem. Nós que participamos de arbitragem, a gente vê o nível de aprofundamento da perícia arbitral realmente é muito mais intensa do que uma perícia judicial. Óbvio que isso tem um custo. E esse custo se justifica em razão de toda essa demanda que é colocada para os profissionais que atuam na arbitragem. Então, agora, é lógico que tem várias alternativas que se podem prever na fase contratual que podem abreviar uma arbitragem, podem reduzir custos de uma arbitragem e abreviar e reduzir como? Limitando as discussões posteriores ao contrato, ou seja, aquelas cláusulas muito abertas, com pouca objetividade, elas impõem, elas trazem uma possibilidade muito grande de questionamentos. Quanto maior o questionamento, maior será o custo, maior será a necessidade desses especialistas todos envolvidos e maior o custo, é claro. Então, é claro, na hora que a gente pensa no custo da arbitragem, a gente pode pensar muito em casos em que uma cláusula escalonada pode ser uma boa solução, mas uma cláusula escalonada bem redigida, ela dá, como o Gustavo aqui sugeriu, uma cláusula prevendo prazos, ou seja, prazos muito claros para se fazer uma negociação, para se fazer uma mediação. Dispute boards, às vezes, as dispute boards, principalmente nos casos de construção, eles evitam até uma arbitragem. As questões já são resolvidas no decorrer da obra. Quando a obra chega ao fim, já são poucas as questões que serão submetidas à arbitragem. Então, um contrato que prevê dispute boards para a solução de questões emergenciais de uma obra, isso reduz o âmbito de uma arbitragem. Então, reduzir as discussões, isso pode ser feito previamente, ou seja, pode ser feito na confecção do contrato. Outra coisa que a gente discute muito é a questão do árbitro único. Muitas vezes é uma questão, a causa, que não vai ter grande complexidade, é uma causa simples, uma questão contratual de valor menos complexa, de valor menor. O Gustavo, que para minha surpresa até, mostrou que 32% das causas das arbitragens em curso na ICC são abaixo de 2 milhões de dólares, ou seja, não são causas de valores muito elevados. Isso é uma surpresa. As pessoas podem achar o usuário, nós usuários da arbitragem, se nós nos surpreendemos, imagina os que não são usuários. Pensar que a ICC tem quase 1/3 das suas causas discutindo questões abaixo de 2 milhões de dólares, isso é uma surpresa para a gente. Significa que a ICC se adequa ao tamanho da causa. Então, prever a arbitragem expedita é uma solução para baratear a arbitragem sem perder a eficácia. Isso que é importante, sem perder a efetividade, a representatividade de uma arbitragem. A arbitragem expedita ela consegue ser célere, ter um bom árbitro capacitado, com muita disponibilidade, dando uma resposta rápida ao usuário da arbitragem. Árbitro único é uma alternativa, como eu falei, e é lógico, o que pode encarecer uma arbitragem? Aquelas cláusulas que prevêem, como o Gustavo aqui trouxe, aquelas cláusulas patológicas, regras da ICC, mas vai ser outra instituição, sede em Paris com lei de Hong Kong, tudo em português. Então, imagina o custo, assim, se você... Uma arbitragem bilíngue. Existe arbitragem bilíngue. A gente viu recentemente até
uma arbitragem que era português e chinês, ela era bilíngue, todos os documentos tinham que ser produzidos nos 2 idiomas. Imagina o custo disso daí. Também, infelizmente, os usuários da arbitragem às vezes usam até como tática, estratégia de condução da arbitragem, o encarecimento daquela arbitragem, porque muitas vezes acham que a parte contrária não vai ter interesse em ficar aportando recursos numa arbitragem. Então, muitas vezes são adotadas as tais táticas de guerrilha exclusivamente para encarecer uma arbitragem. Então, faz impugnação do árbitro sem ter nenhum fundamento, só para criar uma questão procedimental, mais custo, o advogado vai se envolver mais para resolver essa questão. Então, vários artifícios, na minha opinião, abusivos, podem ser utilizados, são às vezes utilizados, e isso tudo encarece o procedimento arbitral. Essa é uma grande preocupação de todos os usuários. As tais guerrilla tactics, elas são usadas e o custo disso é repassado às partes. O Gustavo tocou também na questão, que é algo que eu tenho me debruçado muito, são os ônus sucumbenciais. Aqui no Brasil, poucas são as cláusulas em que a gente vê que há um tratamento já com relação aos custos, da repartição de custos da arbitragem. Ou seja, em caso de uma das partes sucumbir, como vai se dar o reembolso dessas custas? Se é simplesmente cada parte arca com seus custos ou se haverá um reembolso dos valores razoáveis incorridos por uma das partes, ou haverá aplicação do CPC, por exemplo, dos honorários sucumbenciais. Muitas vezes a gente vê que a cláusula nada trata sobre isso. Isso é mais uma discussão no processo, mais discussão, mais custo. E na maior parte dos casos em que não há uma concordância, até mesmo no termo de arbitragem, o que eu tenho visto na prática, simplesmente isso é relegado para um momento final. Na sentença, o tribunal irá decidir sobre repartição de custos. O que é um risco, acho que, para as partes. Eu também comungo da opinião do Gustavo. Não vejo a necessidade, não vejo fundamento econômico na aplicação do Código de Processo Civil, salvo se as partes se elegerem a aplicação do Código de Processo Civil neste aspecto. Eu não vejo fundamento econômico para que seja aplicada a regra de sucumbência do Código de Processo Civil. Ou seja, uma das partes ter o risco, o ônus de pagar de 10% a 20% a título de benefício econômico. Um dano econômico, e não o benefício da parte, o benefício do advogado. Que eu sou advogado, então posso falar, não advogo mais, mas sou advogado, mas posso falar com bastante propriedade, já recebi muitos honorários sucumbenciais, obrigado, mas o fato é que o advogado ele não assume o risco daquela causa. Quem assume o risco é a parte que está aportando recursos financeiros. O advogado, é lógico, está investindo tempo na causa também e merece ser recompensado. Mas o advogado principalmente o advogado que milita na área de arbitragem, tem total condições de definir contratualmente quais são os honorários a que ele fará jus. Então, para mim, não faz o menor sentido a aplicação do Código de Processo Civil, salvo se as partes assim determinarem. Vejo isso como um ônus e um desincentivo a que as partes busquem a arbitragem. Muitas vezes uma parte com recursos escassos não quer assumir esse ônus, esse risco de ter esse custo ao final do processo. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, teve um decreto que regulamentou a participação do Estado do Rio de Janeiro nas arbitragens, em que há previsão expressa, né, de aplicação do Código de Processo Civil. Eu acho, na minha opinião, com todo respeito aos procuradores que merecem todo o nosso respeito pelo trabalho que fazem defendendo o Estado do Rio de Janeiro, mas o fato que me parece até uma desigualdade de tratamento, porque se o privado vence, o particular vence uma disputa, vai se habilitar a receber os honorários sucumbenciais via precatório. E o Estado do Rio de Janeiro está em sérios problemas econômicos, você pode ver a fila do precatório tem só aumentado. Então o advogado da parte privada que venceu uma arbitragem vai entrar na fila para um dia receber os honorários sucumbenciais no precatório, enquanto que se o privado perder a arbitragem vai remunerar, terá o ônus de remunerar os advogados do Estado
em 10% a 20%. E esse ônus não vai entrar numa fila também, não será remunerado a IPCA mais 6% ao ano, como é o caso dos precatórios, vai pagar imediatamente. Então, aqui há um tratamento diferenciado nas partes da arbitragem. Claro que o Estado é uma parte um pouco diferente, mas não pode ter certos privilégios, no meu entender, privilégios, como eu já escutei, inclusive, alguns advogados estatais defendendo que também na arbitragem eles deveriam ter prazo em dobro.